Olá a todos, dando continuidade ao nosso curso de SGBD. Hoje vamos continuar estudando os operadores, a implementação dos operadores da álgebra relacional. A gente já aprendeu a implementar as várias implementações possíveis para o operador de seleção. Começamos a estudar os operadores, a implementação do operador de junção, tá certo? Então, hoje a gente vai começar estudando o Merge Join, tá certo? Que é uma outra implementação do operador de junção. E nesse caso, para que eu consiga implementar o Merge Join, eu tenho que satisfazer essa condição aqui, que é as duas tabelas devem estar ordenadas pelos atributos de junção. Então, no caso, se eu quero fazer junção de R com S, onde a condição de junção é o atributo A de R ser igual ao atributo B de S, então as duas tabelas têm que estar fisicamente ordenadas por esses atributos, tá certo? Bom, para alguns sistemas de banco de dados, como o SQL Server, por exemplo, é necessário satisfazer também uma segunda condição, que a ideia dessa condição é que não haja repetição do atributo de junção em pelo menos uma das tabelas envolvidas na junção, que seria uma tabela externa no laço lá para executar o algoritmo de merge join, tá certo? Então, nesse caso aí, no caso do SQL Server, para que ele execute o merge join, para pelo menos uma das tabelas, não pode haver repetição do atributo da condição de junção. Bom, então como é que funciona o algoritmo de merge join? Então, a ideia, eu vou começar lendo a tabela R, tá certo? Então, leio aqui a primeira tupla de R. Então, leio essa tupla que tem o valor do atributo A igual a 8. E aí, eu desço no algoritmo para esse laço, onde vou ficar lendo tuplas de S, tá certo? Então, eu leio a primeira tupla de S, a primeira tupla de S, o valor B é 2, tá certo? E aí eu vou para a linha seguinte aqui do meu algoritmo, que é um laço, né, do tipo while, que seria o seguinte: só entro no while aí se o quê? Só fico nesse laço se o atributo B for maior ou igual ao atributo A, tá certo? Bom, como 2 não é maior ou igual ao atributo A de R, que a gente está lendo o valor 8, tá certo? Então o que é que acontece? Eu não entro no while, tá certo? E volto para onde? Para o for, tá certo? Que é de ler as tuplas de S. Então eu leio a tupla seguinte de S, tá certo? Por quê? Porque como eu não entrei nesse laço, tá certo? Eu continuo nesse outro laço aqui, que é ficar lendo as tuplas de S. Bom, aí li a tupla 7 também não satisfaz essa condição para entrar no while, tá certo? Então eu faço o quê? Volto, continuo nesse laço mais externo, que é ler a próxima tupla de S. Próxima tupla de S tem o valor de B igual a 9. Então, nesse caso agora, tá certo? Eu vou entrar nesse laço. Por quê? Porque o valor de B de S é maior ou igual ao valor de A em R, tá certo? Aí, quando eu entro no laço, a primeira coisa que eu faço é testar se o valor de A é igual ao valor de B. Nesse caso aqui não é, tá certo? Então, eu faço o quê? Não entro no if e leio a próxima tupla de R, tá certo? Então, vou ler quem? O 9. Então, aqui eu estou aqui nessa linha aqui, dentro do while, tá certo? Bom, aí volta aqui para o while, o atributo A, B satisfaz essa condição de ser maior ou igual a, tá certo? E agora, como eu tenho o atributo A igual a 9, então essa condição do if é satisfeita e eu vou incluir essas duas tuplas ao resultado da junção. Que é isso aqui. Então pego essa tupla de R e essa tupla de S e coloco no resultado da junção, tá certo? E aí, continuando no algoritmo, nesse caso eu estava dentro do while, leio a próxima tupla de R, tá certo? Então a próxima tupla de R, se fosse uma repetição, eu continuaria no laço, mas se fosse um valor maior, eu sairia desse laço, tá certo? E leria uma nova tupla de S. Então essa é a ideia por trás do algoritmo de merge join. Bom, a estimativa de custo desse algoritmo é PR mais PS, por quê? Porque cada uma das tabelas é lida apenas uma única vez. Então aqui, nesse laço mais externo aqui,
que eu tenho, ler as tuplas de S, tá certo? Então eu leio o S só uma vez e fico lendo o R só uma vez. Eu leio a primeira vez aqui, a primeira tupla, e depois eu fico lendo dentro, se eu estiver dentro do while, fico lendo o R. Então cada uma das tabelas vai ser lida uma única vez. Por isso que a minha estimativa de custo é PR mais PS. E esse é o algoritmo que tem o menor custo de execução, né, que implementa a junção. Então, o menor custo de implementação da junção é do merge join, que é PR mais PS. Mas para isso, eu tenho que garantir o quê? Que pelo menos as duas tabelas estejam ordenadas pelo atributo da condição de junção. Então, se eu pensar nessa atividade aqui 10 de laboratório, nesse cenário 1, ou seja, não existe nenhum índice para line item e part, e eu quero executar uma junção entre line item e part, tá certo? Então, alguns de vocês já vão começar a se questionar o seguinte: por que que eu preciso remover esses índices? Porque eu vou já falar para vocês qual seria uma estratégia de deixar as tabelas ordenadas pela condição de junção. Então aqui, se eu for no SQL Server, então aqui eu tenho aquela primeira condição, aquele primeiro cenário onde eu não tenho nada definido para line item e part, e aí vai ser executado o quê? Vai ser executado um merge join. Se vocês olharem aí no plano de execução, tá certo? Ele está implementando um hash join, desculpa. Então, tem nenhum índice definido, e aí ele implementa um hash join, tá certo? Que a gente vai estudar ainda nessa aula. Bom, um outro cenário seria o seguinte: eu vou pedir ao SQL Server explicitamente para ele executar o merge join, tá certo? Bom, nesse caso, se vocês olharem para o plano de execução, ele está realmente executando o merge join, só que ele teve que o quê? Ordenar as duas tabelas pelo atributo de junção, tá certo? E aí, se vocês observarem a ordenação da tabela line item, tá certo? Que é esse primeiro fluxo que a gente vê aí no plano de execução, só essa ordenação custa quase 90% do custo total da consulta. Então, é um preço muito alto para que ele execute o merge join. E aí, qual seria a outra estratégia? Bom, então a ideia é o seguinte: eu quero uma junção entre line item e part, tá certo? E quero que o SQL Server execute o que? O merge join. Então, para eu garantir que ele vai executar o merge join, eu tenho que dar as condições necessárias para ele, que seria o quê? Deixar as duas tabelas ordenadas pelo atributo de junção. Então, vocês devem lembrar da parte de indexação que uma estratégia para ordenar fisicamente a tabela é o quê? Criar índice primário para as duas tabelas. Então, eu vou criar um índice primário em line item com chave de busca lPartKey, porque é o atributo de junção de line item, e um índice primário na tabela part, tá certo? Tendo como chave de busca o atributo pPartKey. Só que, no caso do SQL Server, tá certo? Eu tenho que satisfazer aquela segunda condição lá para executar o merge join, que é garantir que não há repetição do atributo de junção em pelo menos uma das tabelas envolvidas na junção. Então, eu tenho que garantir que não há repetição de part key ou em line item ou em part, tá certo? Então, em line item tem repetição e em part não tem. Mas a gente vai ver, eu vou mostrar isso mais na frente para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu já criei o índice para line item, tá certo? Para ganhar tempo. E não criei em part. Então, mesmo que eu tenha criado um índice primário em line item, mas não criei em part, na tabela parte, significa que eu não estou garantindo a ordenação da tabela parte. E aí, se eu for pedir para ver o plano de execução aqui, vocês vão ver que ele está fazendo o quê? Continua fazendo um hash join, tá certo? Apesar de eu ter o atributo, eu ter um índice primário lá em line item. Vocês estão vendo lá embaixo que ele está fazendo um index scan exatamente nessa tabela, line item. Bom, e aí eu vou agora criar um índice para a tabela parte. Então aqui na tabela parte eu vou criar um índice. Esse índice necessariamente tem que ser um índice primário,
né? Porque eu quero garantir que a tabela vai estar ordenada, fisicamente ordenada para o atributo de junção. Bom, e aí eu tenho que garantir o quê? Que esse índice, tá certo? Que eu vou criar como chave de busca o atributo partkey, ele não vai, eu tenho que dizer para o SQL Server que não tem repetição para esse atributo, tá certo? E aí eu estou dizendo que ele é unique e vou adicionar aqui a chave de busca, que é o pPartKey, e aí ele vai criar o índice para a tabela part. Então, está criando aqui o índice, já criou o índice, tá certo? E agora eu vou pedir para ele mostrar o plano de execução, tendo criado o índice primário para as duas tabelas. Então aqui eu vou ver o plano de execução. Então vocês estão vendo aí, ó, que ele executou o merge join, tá certo? E não precisou ordenar as tabelas. Por quê? Porque quando eu criei o índice primário para as duas tabelas, e a chave de busca desses índices é dos atributos da condição de junção, então a tabela estava fisicamente ordenada por esses atributos. Então aí eu consigo executar eu consigo que ele execute um merge join, tá certo? E aí é o algoritmo mais barato para executar o merge join. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou criar o índice, eu vou remover o índice lá de parte e vou recriá-lo sem dizer que ele é unique, tá certo? Então vai ser um índice primário, mas eu não vou mais dizer que o índice é unique. Então vamos lá. Então quero desculpa, na realidade eu quero remover o índice. Então aqui removendo o índice. Desculpa, digitei na opção errada novamente. Então delete. Ele vai remover o índice. Pronto, ele removeu o índice, eu vou recriá-lo. O índice continua sendo primário. A tabela vai estar fisicamente ordenada pelo atributo lá da condição de junção, que é o pPartKey, só que eu não vou mais assinalar aqui que esse índice é unique, tá certo? Então vou só dizer quem é a chave de busca. Então vai ser meu atributo pPartKey, mas não estou indicando que ele não tem repetição. Então aqui, ok, para ele criar o índice. Pronto. Índice criado e vamos ver agora como é que ficou o plano de execução. Tá certo? Vou pedir para ele mostrar o plano de execução. Então, observem que ele não executou mais o merge join. Por quê? Porque ele não foi satisfeita aquela segunda condição de que, pelo menos uma das tabelas, não existe repetição do atributo da condição de junção. Como essa tabela não tem primary key e nem disse que o atributo era unique, tá certo? Então, a única forma dele ter certeza que não haveria repetição era o quê? Criar um índice com a opção de unique, tá certo? Então, como eu não fiz isso, então ele não fez o hash join, não implementou o hash join. Então, voltando aqui para os slides, tá certo? Então, a gente fez essa atividade aí, tá certo? Já fizemos essa atividade 2, né, esse cenário 2, desculpa, porque eu especifiquei lá o pPartKey como unique, tá certo? E vocês viram por que acontece, por que ele consegue executar o merge join. E nesse cenário 3, tá certo? O que eu quero que vocês façam para me entregar, tá certo? É remover o índice de parte, né, que a gente criou como primário na atividade anterior,
criar um índice secundário ao invés de ser primário, tá certo? Tendo como chave de busca o pPartKey e especificando ela como unique, tá certo? Eu quero que vocês visualizem um novo plano de execução e compare com o plano de execução do cenário 2, tá certo? E a outra atividade, tá certo, é que vocês especifiquem essa consulta, onde a projeção é L order key, P part key, L quantity e L sub key, tá certo? Continuando com a junção part line item, né, e a condição de junção é a mesma, tá certo? E aí eu quero que vocês observem o plano de execução dessa consulta 24 e compare o plano de execução com o cenário 3, tá certo? Que é do slide anterior. Então, o que eu quero é que vocês especifiquem essa nova consulta, tá certo? E comparem o plano de execução, porque na outra consulta, ao invés de ter a projeção desses atributos, eu tinha o que? O select asterisco. Eu queria ver todos os atributos. Então, eu quero que vocês façam essa consulta com essa projeção e comparem com o plano de execução anterior e justificar quais são as diferenças, tá certo? Bom, e aí eu quero que vocês também façam essa atividade de laboratório 12, tá certo? Para ser entregue também, que é o cenário é remover os índices de line item e part, né? Criar um índice secundário em line item, tendo como chave de busca L part key, tá certo? Ao invés de criar índice primário, eu estou criando um índice secundário. Criar um índice primário em part, tendo como chave de busca o p part key e dizendo que o p part key é unique, tá certo? E aí eu quero que vocês observem o plano de execução dessa consulta 25, tá certo? E depois disso, quero que você escreva a consulta Q26, que seria a junção entre parte e line item, tá certo? Só que tendo essa projeção. E aí eu quero que vocês observem o plano de execução estimado para Q26 e comparar, né, identificar a diferença e justificar essa diferença com o plano de Q25, que é onde a minha projeção são todos os atributos. Bom, e agora a gente vai estudar a implementação de hash join. Existem várias implementações que trabalham com essa estratégia de construção de tabelas hash, tá certo? A primeira implementação que a gente vai ver é o que a gente chama, que na literatura é conhecido como Grace Hash Join, tá certo? Então, essa foi a implementação, esse nome, se eu não me engano, é porque existia um computador dessa marca Grace, tá certo? E o pessoal que desenvolveu essa máquina pensou no algoritmo de hash join e deu o nome da máquina, tá certo? Então, bom, então qual a ideia que está por trás desse algoritmo? Então, eu quero a junção da tabela R com a tabela S, onde a condição de junção é o atributo A da tabela R ser igual ao atributo B da tabela S, certo? E aí a primeira fase dessa implementação de hash join, tá certo? É o que a gente chama de fase de construção, tá certo? Então, qual é o principal objetivo dessa fase? É fisicamente particionar as tabelas RS, tá certo? Através de uma função de hash, tá certo? Que é aplicada a quem? Ao atributo de junção de cada tabela, tá certo? Então, qual é a ideia agora? Eu vou ler cada tupla de R, tá certo? Aplicar a função hash e o resultado da função hash vai ser o endereço de um bloco, né, um bucket, onde uma partição que eu vou alocar tuplas que retornam o mesmo endereço de hash. Então a ideia aqui, ó, na tabela R, eu criar várias partições, né, da tabela R, tá certo? E cada tupla da tabela R vai ser alocada numa partição dessa de acordo com o quê? Com o retorno da função hash aplicado sobre o atributo de junção daquela tupla. Então vou fazer isso para as duas tabelas, tá certo? Então faço para a tabela R e faço também para a tabela S, tá certo? Bom, qual é a grande vantagem de se fazer isso? É porque é o seguinte, se eu for fazer a junção, tá certo?
Quando eu não tenho a ordenação das tabelas e nem tenho índice para as tabelas, então vou ter lá o Nested Loop Join. Então a ideia é, eu vou ter que comparar a tabela R, tá certo? Com a tabela S várias vezes, tá certo? Então a tabela S é lida várias vezes, tá certo? E aí eu comparo sempre todas as duas tabelas por completo. Quando eu faço o particionamento, o que é que acontece? Quando eu alocar uma tupla de R nessa partição 2, é porque o atributo de junção da tabela R, tá certo? Teve um resultado lá de endereço de partição que retornava PR2. Bom, quando uma tupla da tabela S vai ser alocada na partição com o mesmo endereço correspondente da tabela R, então aqui no caso PS2, tá certo? Qual a ideia? Eu só vou comparar tuplas dessas duas partições. Porque se existirem tuplas que satisfazem a condição de junção para o mesmo resultado da função hash, elas têm que estar nessas duas partições aí, tá certo? Então isso eu vou fazer para todas as partições que eu construí. Então, vou comparar as tuplas de PR1 com PS1, PR2 com PS2, PR3 com PS3 e assim por diante. Bom, então, para essa fase aqui, eu já tenho uma estimativa de custo que seria o quê? Eu vou ter que ler a tabela R, tá certo? Toda, e tenho que gravar as partições de R, tá certo? E vou ler a tabela S e gravar as partições de S. Então a minha estimativa de custo aí já é o quê? 2 vezes PR mais PS, porque eu vou ler PR uma vez e vou gravar PR uma vez. Então, quando é acesso a disco, tanto faz ser leitura como escrita. Então, eu leio uma vez a tabela R e gravo as partições, então gravo toda a tabela R novamente, só que com tuplas alocadas em diferentes partições. E faço a mesma coisa para a tabela S. Então, aqui a minha estimativa de custo dessa fase de construção é o quê? 2 vezes PR mais PS. Bom, e a segunda fase, que é a fase de teste, tá certo? Ela pode ser implementada de várias formas. Eu posso usar um Nested Loop Join, tá certo? Para comparar as tuplas de duas partições com o mesmo endereço, mas o que é mais utilizado é o que? Usar um Nested Loop Join utilizando o índice, onde o índice nesse caso, tá certo? Vai ser o que? O índice hash. Então, nessa segunda fase, eu tenho lá uma partição PR K, tá certo? Uma partição de R com endereço K, tá certo? E o que é que eu vou fazer? Se eu quero implementar um Nested Loop Join para comparar a partição PRK com PSK, tá certo? Eu vou criar um índice hash para essa partição. Eu posso escolher qual a partição aleatória, tanto faz ser uma como outra, tá certo? A criação do índice hash. Então, como é que se cria o índice hash? Então, aqui, para cada tupla que está na partição PRK, tá certo? Eu vou o quê? Aplicar a função hash, tá certo? Na realidade, uma outra função hash, então é importante isso ficar claro para vocês, uma outra função hash do que é utilizada para fazer o particionamento, tá certo? E aí vou o quê? Alocando, tá certo? Os buckets que eu tenho, o valor do atributo da condição de junção e um ponteiro para a página de dados, onde aquela tupla vai estar armazenada. Então a ideia aqui é, para cada partição eu crio um índice hash, tá certo? Então vocês façam a revisão de índice hash. Bom, depois que eu criar um índice hash para essa partição, tá certo? Eu posso executar a segunda parte do algoritmo dessa fase de teste, tá certo? Que vai ser o quê? Então, eu estou implementando, como eu falei aqui, tá certo? Um Nested Loop Join utilizando o índice. Então, como é que vai funcionar? Para a partição PSK, eu não tenho índice, então vou ler cada tupla que está em PSK e fazer uma busca na minha estrutura de índice hash. Porque se tiver alguma entrada que satisfaz a condição de junção, tá certo? Então, eu vou ler aqui a tupla na partição PRK. Então, a ideia é, para cada tupla de PSK, tá certo? Aplico a função hash. Se existir, tá certo?
alguma entrada, tá certo? Aqui, por exemplo, B1. Se eu li o 2 aqui em PSK, apliquei a função hash, me retornou o B1, então eu vou procurar aqui alguma entrada, tá certo? Que seja igual ao atributo B que eu estou lendo. Porque se não existir aqui, é porque não tem tupla aqui em PRK que vai satisfazer a condição de junção. Se existir, eu sei que a tupla satisfaz a condição de junção, eu vou ler lá em disco essa página que tem essa tupla, tá certo? Bom, então nesse caso, eu vou, nessa fase de teste, ler a tabela R uma vez, tá certo? Por quê? Porque para cada partição dela eu vou construir o índice hash, então li uma vez, tá certo? E vou ler a tabela S também uma vez. Por quê? Porque para cada partição de S eu vou implementar um nested loop join para tentar localizar tuplas da tabela R que possam satisfazer a condição de junção. Então, no caso do Grace Hash Join, tá certo? A minha estimativa de custo vai ser o quê? 3 vezes PR mais PS. Então, eu tendo essa implementação, tá certo? Comparado, por exemplo, com o Merge Join continua sendo mais barato. Por quê? Porque eu só leio as tabelas RS uma única vez. Aqui, no Hash Join, no Grace Hash Join, é como se eu estivesse lendo as duas tabelas 3 vezes, tá certo? Então, essa é a estimativa de custo. Bom, uma outra implementação, tá certo, que é mais utilizada pelos SGBDs existentes no mercado, é o hash join em memória, tá certo? Então, para essa implementação, eu vou ter uma tabela que a gente vai chamar de build, tabela de construção, tá certo? Que sempre vai ser a menor tabela. Vou ter uma tabela de teste, tá certo? Então, a minha tabela de teste eu vou chamar de PP e a tabela de construção PB, tá certo? E tenho também uma estrutura que é uma hash table em memória principal, tá certo? Bom, como é que vai funcionar esse algoritmo? Então, a primeira parte do algoritmo é construir, tá certo? A hash table para a menor tabela. Por quê? Porque eu construo uma hash table para build table, que é a tabela de construção, tá certo? Então, para a tabela de construção, que é a menor tabela, eu vou construir o quê? Uma tabela hash, tá certo? O que é que significa essa tabela hash? É o seguinte, se vocês lembrarem lá de índice hash, tá certo? Então eu tenho lá os vários buckets, né, do meu índice hash. E em cada bucket eu tenho uma entrada do quê? Do atributo, que é chave de busca, e um ponteiro para a página que tem a tupla com esse valor de chave de busca. Então isso aqui é a minha hash table que vai estar em memória principal nessa implementação de junção. Então, na minha tabela de construção continua armazenada em disco, mas eu tenho uma hash table, tá certo? Como se fosse um índice hash, tá certo? Em memória principal. Bom, então eu construo essa hash table para a tabela de construção, tá certo? E depois, na segunda parte desse algoritmo, eu vou fazer o quê? Para cada tupla da tabela de teste, tá certo? Eu vou aplicar a função de hash no atributo de junção, tá certo? E para cada tupla da tabela de construção que tiver mesmo endereço de bucket, tá certo? Para a tabela de teste, eu leio desse bucket e vou o quê? Checar se os dois atributos satisfazem a condição de junção. Se sim, tá certo? Eu incluo as duas tuplas no resultado. Então, nessa segunda parte do algoritmo, né? O que é que eu faço? Eu vou calcular, tá certo? O valor de junção, tá certo? O valor de hash para o atributo de junção para cada tupla da tabela de teste, tá certo? E vou ficar lendo o quê? A minha hash table da tabela de construção, foi para ela que eu construí a minha tabela hash, e vejo se lá nessa tabela hash existe algum valor
que possa satisfazer a condição de junção com o quê? Com a tupla que eu estou lendo da tabela de teste. Se sim, eu incluo essas duas tuplas no resultado, tá certo? Então aqui, a estimativa de custo para essa implementação de junção, eu tenho que considerar que a tabela de construção, ela é lida várias vezes, tá certo? Então, eu estou considerando aqui que a cardinalidade da tabela de teste é NP. Então, a minha estimativa de custo vai ser o quê? Eu vou ler a tabela de construção uma vez, tá certo? Para quê? Para construir lá a hash table dela. Vou ler a tabela de teste uma única vez, por quê? Porque para cada tupla dela, tá certo? Eu vou o quê? Na tabela de hash da tabela de construção, tá certo? E se tiver tupla que satisfaz a condição de resultado, então eu tenho que ler o que? A página da tabela de construção. A tabela de teste, desculpa. Tá certo? Então, a minha estimativa de custo fica tamanho da tabela de construção, tamanho da tabela de teste, mais o número de tuplas, tá certo? Da tabela de teste. Por quê? Porque se eu considerar que toda tupla da tabela de teste vai satisfazer a condição de junção, eu vou ler essa quantidade de páginas da tabela de construção, tá certo? Bom, o pior caso para esse algoritmo é não ter memória suficiente para manter a hash table, e aí ele vai voltar para o caso lá do Grace Hash Join, tá certo? Bom, então os principais SGBDs implementam esse algoritmo para fazer o hash join, tá certo? Então, essa é a ideia da junção em memória, tá certo? Bom, então eu quero que vocês façam também essa atividade 13, tá certo? Então, tem vários cenários. Cenário 1, vocês vão remover todos os índices das tabelas line item, part sup, part e supplier. Vão especificar essa consulta, verificar e guardar o plano de execução para fazer comparações com as outras consultas que vêm na frente. Então, no cenário 2 agora, eu quero que vocês criem um índice primário na tabela supplier, com chave de busca em SUPKey, criar um índice secundário em parte sup, com chave de busca em PS SUPKey, tá certo? E utilizar a opção include com a coluna PS part key, criar um índice secundário em line item, com a chave de busca L part key, e utilizar a opção include com a coluna L quantity, tá certo? E quero que vocês analisem o plano de execução dessa consulta, tá certo? E compare a diferença dela com o cenário 1, tá certo? Onde não tinha índice algum. Bom, próxima aula a gente vai estudar um problema que é crítico também no processamento de consulta, que é o que a gente vai chamar de enumeração de junção, tá certo? Então, próxima aula, então, esse aqui, a questão da ordenação e enumeração de junção. Então, próxima aula a gente vai estudar essa parte do processo de otimização de consultas, tá certo?